Você já fez o questionário, Matheus? Não, ainda não fiz, não. Mas semana que vem não tem aula nossa, não. A aula termina é dia 23 ou 24 de dezembro? Não, sim, dia 22, né? Dia 22. Ah, não, tem. Não, mas é porque é o seguinte: semana que vem é dia 10, aí vem o final de semana, dia 17. Não, ainda tem semana. Mas eu estou falando da aula mesmo, aula para valer de teórica. Eu acho que vai ser, porque dia 17 eu não vou dar aula Sim. de Eu conteúdo tenho que mesmo, não. preparar a recuperação também, né? Acho que já fechar Não, coisa com mais mas. antecedência. Não, a recuperação ainda é em janeiro, mas o caso é o seguinte: é que. Bom dia, Pablo. Até essa aula de hoje, né? Como eu estava dizendo que eu sei. E a aula que vem ainda é um caldinho, né? Um restinho de conteúdo. Agora, dia 17, a semana do dia 20, 21 e 22, são 3 dias. Eu vou deixar esses 3 dias para vocês fazerem meu último questionário. Vai ser a gota da gota, né? E porque vocês estão fazendo um hoje, aí eu vou saltar essas 2 semanas, ou eu deixo o questionário do dia 20 ao 22, ou então eu dou o questionário do dia 15, do dia 15, do dia 15 ao dia 18, né? Mas eu estou mais inclinado a colocar ele no dia 20 ao dia 22. Só que da semana do dia 20 ao dia 22, a aula com você seria dia 24. Então seria uma semana que eu não teria aula com vocês. Então, Sim, entendi. O ano ia fechar e... Exato. Então, mesmo que ele fique nessa semana do dia 20 ao 22, eu vou ver se eu não faço isso, para não, né, para não ser sacana. Eu vou tentar fazer esse questionário para o dia, né, final de semana, para a semana do dia 17 e 18. E aí, dia 20, 21 e 22, vocês, teoricamente, já estariam livres de mim mesmo, né? Então, é só tempo para eu poder corrigir os questionários. E fechar as notas e soltar as recuperações, né, de uma vez. Então, é aula hoje, aula dia 10, que é a próxima semana. Dia 17 já seria o questionário, mas tem uma aulazinha também, do mesmo jeito. Nem que seja uma aula de reforço. No início do ano eu falei para vocês, não sei se vocês estão lembrados, eu disse que... Bom dia, viu, Pablo? Eu te vi aí, viu? Bom dia, Cleoni. No início do ano eu falei com vocês que durante o ano eu ia levar as coisas muito a sério e aula todo dia, aula, né, de 1h30 de verdade. Mas que no fim do ano eu ia começar a enrolar. Então, não vou mentir para vocês, não. Tá ficando gravado aí, isso é um perigo. Eu vou cortar isso fora na hora de postar. Né? No final de ano também. Aquela editada, Cleoni, ó. Aquela editada básica vai ser fundamental aqui hoje. Então, eu vou tirar isso fora e eu assumo para vocês que eu estou... A partir de hoje, eu entro no ritmo de desaceleração total. Então, nós vamos ter aula hoje normal, nós vamos ter aula 10. Agora vai na banguela, né, Cleoni? Nada de... Não, relaxa. Correr não é bobagem. Agora, nós já fizemos o que tínhamos que ter feito. Né? Agora, deu, não deu, desce. O coronavírus ditou o nosso ritmo, então, que assim seja. Bom, então vamos lá, né? Já são 8h quase 10, acho que já está na hora da gente começar. Então, pessoal, esse finalzinho, eu não sei, eu sinceramente nem olhei lá no nosso PTT, se hoje é aula de reforço, se a aula é teórica. E, hoje vai ser aula normal, vou rachar a taca. Então, me perdoem por hoje. Eu não vou preocupar muito com isso, não. Então, nós vamos ver hoje, tá? Só um finalzinho, assim, é um caldinho, porque eu acho que é perda de tempo a gente ficar trabalhando algumas coisas que outro professor já trabalhou, né? Não é uma perda de tempo, apesar que a visão é um pouco diferente, mas seria maçante e eu tiraria um pouquinho da empolgação de vocês. Então, hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouquinho de porta lógica. E eu sei que provavelmente o Mafra, ou então o próprio Rosinei, um dos três, né? O Mafra, o Rosinei ou o Deiler já falou de portas lógicas para vocês. Então, o Mafra já deve ter feito... aquilo de... É aquele lance de verdade falso? Aquelas verdades, né? Com as variáveis lógicas. Isso. Sim. Aí, bom dia, quem está entrando aí, a Lara, né? Bom dia, Lara, seja bem-vinda.
Então, aquele lance, como vocês mesmo disseram, né? De verdade, falso, as tabelas verdade que vocês usaram lá nas linguagens até de programação, né? Naqueles testes, né? If, isso assim, false, faça isso. Then ou else, faça isso. Né? Se verdadeiro, faça isso. Se for falso, faça isso. Então, você põe condições e aí você trabalha com essas variáveis entre dois níveis, né? Porque a eletrônica digital ela nos permite trabalhar em dois níveis só, que são os níveis alto e baixo. Ou seja, ou é verdadeiro ou é falso. Nós não temos outra escolha. Então, a gente tenta traduzir tudo quanto é coisa, todos os fenômenos possíveis, enquadrando esses fenômenos dentro dessa linguagem binária, né? Entre o nível alto, o nível baixo, ou verdadeiro e falso. E aí a gente vai, e a partir daí nós conseguimos criar circuitos elétricos que conseguem interpretar essas variáveis, né? E quanto mais baixo o nível, mais perto de 0 e 1, não é? Quanto mais baixo o nível, mais perto de zero. Ah, sim. E Não, nível alto. Quanto mais alto, eu acho que o nível, pelo menos de linguagem, assim, tá mais perto do que a gente fala mesmo, de palavras e tudo. Ah, sim, também sim. de estrutura lógica. Mas, olha, eu não vou mexer com estruturas lógicas, não, porque, como eu já falei, vocês já fizeram. Eu vou me ater ao circuito elétrico, tá ok? Então, eu tenho aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Quando a gente fala de circuitos digitais, que são constituídos pelas portas lógicas, né, que trabalham com essas variáveis lógicas. Então, a gente pensa, claro que, inevitavelmente, a gente vai pensar em George Boole, né, que vocês viram lá, a álgebra booleana, né? Então, também não vou cobrar nada de álgebra booleana de vocês. Só estou lembrando porque ele é o cara. Foi ele que inventou esse trem todo, né? Então, seria injusto eu não tocar no nome dele aqui. Então, o Boole, ele desenvolveu, né, esse sistema de análise lógica, tá ok? E onde, como nós já dissemos aqui, né, as constantes de todas as variáveis assumem apenas dois valores, que são os valores 0 e 1, que são os níveis lógicos. E com esses níveis lógicos, a gente pode fazer operações matemáticas, né? Porque, na verdade, é isso, nós vamos realizar operações matemáticas com situações. Então, você vai pegar situações da vida real ou situações hipotéticas e realizar operações matemáticas com elas para chegar a uma tomada de decisão. E aí você tem as operações da álgebra booleana. E essas operações, basicamente, essas operações matemáticas que são possíveis, né, dentro dessa linguagem digital, são justamente aquelas três ali que são as fundamentais, né? A and, a or ou a not. Ou seja, a e, a ou a não. Vocês viram isso tudo. Tá? Então, a discussão do fundamento das operações booleanas, né, das tabelas verdade, aquilo ali vocês já viram. Eu não vou querer que vocês... Eu não vou reinventar a roda. Nós vamos direto para o circuito eletrônico. E aí, vocês viram essas tabelas, viram como funciona a lógica, né, dessa aula booleana, viram como funciona a lógica de montagem dessas tabelas, né, onde você pode ter 2, 3, 4, N entradas para uma saída. E aí, a partir dessas tabelas, como eu disse, a gente faz as tomadas de decisão. Né? O circuito digital faz essa tomada de decisão. E os circuitos digitais, ou sistemas digitais, basicamente, né, são aqueles que, através de álgebra matemática, né, ele trabalha com informações como se fossem valores numéricos, e aí nós temos, então, as operações, a realização das operações possíveis. E essas operações são feitas através das portas lógicas, que são circuitos eletrônicos, tá? Normalmente não. São circuitos eletrônicos baseados em transistores, tá? Naquela função que o transistor tem de chaveador, ou seja, onde o transistor pode ligar e desligar o circuito, onde ele pode permitir ou não permitir a passagem de um sinal. E através dessa propriedade, dessa característica dos transistores, a gente consegue montar, né, alguns circuitos que são as portas lógicas. Então, hoje eu vou mostrar para vocês alguns desses circuitos, tá? Transistorizados, que formam essas portas lógicas, como eles funcionam, uma pincelada apenas, tá? E aí nós vamos, então,
saber, né, o que tem lá dentro, o que tem um processador, o que tem no núcleo de um processador de computador, o que tem lá na memória, o que tem lá nos coprocessadores, que faz essas coisas funcionarem, né? Como é que esses trem funcionam? Então, o princípio de funcionamento é simples demais, chega a ser bocó. A arquitetura que organiza essas portas, que coloca porta com porta e liga e cria uma estrutura gigantesca, é que é complicado, mas aí você vai fazer engenharia. Não num cursinho de noções de eletrônica igual nós temos aqui. Bom? Então, as portas lógicas principais, a gente tem aqui, né? Algumas delas eu separei, só para a gente poder ver. E aí nós temos as portas que são as fundamentais, né? Que é a AND, a OR e a NOT. A NOT também é chamada de porta inversora, né? O que acontece nessas portas? Essas portas é aquilo que eu disse para vocês, né? Elas permitem que a gente opere com variáveis, essas variáveis 0 e 1, a fim de obter na saída uma informação que a gente queira, tá bom? Então, primeiramente, meus caros colegas, companheiros aqui, né, sofredores, eu queria apresentar para vocês, né, isso aqui é um simulador de circuitos lógicos, que é muito bacana, tem para Windows, tem para Linux, tem para tudo. Você pensa. Simples, leve e o mais importante, gratuito, 100% gratuito. Então, ele chama aqui, né, é o Logisim, que é um simulador de portas lógicas, simulador de circuitos lógicos, circuitos digitais. Falou que é de grátis, né? É magnífico, né? Eu também sou fã de open source. Então, aqui já tem tudo que me interessa. E nesse circuito a gente pode simular, né, tudo quanto é a maioria, pelo menos a grande maioria dos circuitos digitais. A grande maioria. Então, você tem aqui, né, algumas portas lógicas, né? Você tem, por exemplo, alguns elementos para fazer conexão. E a gente tem aqui, por exemplo, né, algumas coisas, né, os multiplexadores, que permite, né, a álgebra booleana, né, os operadores matemáticos que me permitem realizar aqui mesmo, né, algumas operações envolvendo a álgebra booleana. Nós temos aqui circuitos que simulam memória e nós temos aqui também, né, circuitos de entrada e saída, fundamentais para a gente fazer essa análise digital, e aqui as ferramentas de teste e simulação, né? E também de construção dos circuitos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui agora, né, a porta NOT, a porta não. Essa porta NOT ou porta não é uma porta inversora, né? Como vocês podem ver aqui, tá? A gente tem o símbolo dessa porta NOT. O que ela faz? O que é uma porta não? A porta não é um negócio muito simples, né? Aquela que fala o seguinte, ó, se a saída for sim, aliás, se a entrada for sim, a saída é não. Se a entrada for não, a saída é sim. Então, ele é um circuito que inverte o nível lógico. Tá? Por isso que ela é chamada, às vezes, de porta inversora. Ela só faz mudar o nível lógico que eu tenho. Então, se eu tenho um nível alto, quer dizer, 1, eu tenho, né? Nós vamos ter na saída dela o nível baixo, 0. Se na entrada tiver um nível baixo, 0, na saída dela vai ter um nível alto, 1. Mas só que isso aí a gente está falando de números, né? Como é que é um circuito, basicamente? Né? Então, o circuito você tem que ter alguma coisa que opere com essa porta, que funcione com essa porta. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Só para a gente ter uma noçãozinha, viu, galera? Não é nada avançado, não. Vou colocar aqui na saída dessa porta um LED. Um LED comum, tá ok? Só que assim eu tenho um LED ligado nessa porta. Beleza? Então, esse LED ele vai fazer o seguinte. Deixa eu desligar aqui, porque eu fiz uma burrada. Eu vou pegar o meu LED, vou colocar aqui na saída da porta e vou ligar aqui na entrada da porta um gerador de padrão. Que, na verdade, aqui a gente chama de clock. E o que ele faz? Ele cria níveis lógicos. Ele cria nível lógico alto e nível lógico baixo. Ele simula, tá, um injetor de variáveis aqui no meu sistema. Então, veja só. Para a gente poder entender, né, o funcionamento disso, eu vou pôr aqui uma ponta de prova que vai indicar para a gente qual que é o nível, né? Qual que é o nível que eu estou lidando com ele. Eu vou virar a ponta dela para baixo para a gente poder trocar. E aqui, ó, na entrada da minha porta NOT, do meu inversor,
eu estou com o nível lógico 0. E aqui, veja só, vou colocar uma outra ponta de prova, vou virar a ligação dela aqui para baixo. Aqui é interessante que a gente vira a ligação para cima, para baixo, para direita, para esquerda, usando norte, sul, leste e oeste. Então, para baixo, por definição do programa, é sul. Então, eu vou ligar aqui, ó, uma teste para a gente saber o nível lógico aqui da saída do meu inversor. Então, veja, eu tenho uma porta lógica inversora, onde eu não estou injetando nada. Quer dizer, o nível de entrada dessa porta é o 0. Não é verdade? E aí você tem na saída dela o nível lógico 1. Olha ele aí, ó. Lá na aula dos seus professores de informática, né? Vocês representariam essa situação aqui através de uma tabelinha verdade. Então, eu estou abrindo aqui a minha planilha, só para a gente poder dar uma olhadinha, né? E a gente montar aqui rapidamente, só para a gente fazer uma conexão entre a aula de eletrônica com a aula dos seus professores. Então, o que seria essa porta? A porta norte, né? Nós temos aqui a entrada do circuito e nós temos aqui, então, a saída. Então, reparem o seguinte, né? Se você vier aqui na entrada, como a gente está vendo aqui, né? Porque tá dando para... É possível, como diz, né? A gente poder observar isso aqui. Ó. Então, o que você tem, na verdade? Quando eu tenho aqui a entrada no nível lógico 0, olha só, quando na entrada eu tenho um nível lógico 0, a minha saída, nós temos um nível lógico 1. Se eu venho aqui e mudo o estado da minha entrada, para simular é necessário pegar essa mãozinha, né? Eu vou inverter o nível lógico. Ó. Veja, aqui a entrada agora da porta, eu coloquei um nível 1. Coloquei a entrada dela em nível alto. Note que a saída dela caiu automaticamente para o 0. Então, olha, se a entrada é 1, nós vamos ter na saída o 0. É isso que a porta inversora faz. O que você joga na entrada, ela inverte na saída. Agora isso você já sabe. Isso você sabe. A questão é o seguinte, que diacho de circuito que eu estou tendo aqui, ó? O que é isso aqui, ó? O que é esse cara aqui, assim, que nível alto na entrada, nível baixo na saída, nível baixo na entrada, nível alto na saída? O que tem de componente eletrônico aqui que faz isso? Né? E aí, meus amigos, eu vou voltar aqui de novo, né, ao nosso simulador antigo que eu tenho usado durante o ano. Eu usei algumas vezes com vocês, que é o Fausta. Né? Para não demorar demais, tá? Para não demorar muito, eu construí e gravei alguns circuitos eletrônicos para a gente ver o que é cada porta, né? Pelo menos algumas delas. Eu gravei aqui só para a gente poder ver, tá? O circuito correspondente à porta lógica NOT, tá ok? Ou à porta inversora. Eu vou pedir a vocês para me darem um tempinho, né? Me darem aí a sua atenção, só para vocês verem como que é. Então, tem aqui, ó, onde eu guardo meus segredos, né? Terceiro ano de eletrônica. E aí, simulador Surfing. Olha, rapaz. Tá aqui. Mas não é esse, não. Eu quero só as minhas portas lógicas. Está dentro de downloads. É tanta coisa que a gente endoida. Foster. Aqui está. Então, a porta inversora, aí está ela. Vejam. Pessoal, não assustem não, tá? Isso que está aqui, isso que vocês estão vendo aqui, é na eletrônica, de verdade, né? O que tem de verdade dentro disso aqui, ó. Ok? Então, se vocês observarem bem, tá? Com bastante atenção, o que a gente tem aqui? A porta lógica, basicamente, é um transistor. Veja, aqui o transistor está aqui, ó. Ok? Aqui assim está o nosso transistor. Agora, reparem que aqui no circuito eu coloquei um LED, né? E aqui no meu circuito eu também tenho um LED. Ele está aqui assim, tá bem? Então, por exemplo, nessa situação aqui, você pode observar que o LED está aceso. Por que o LED está aceso? Porque, vejam bem, aqui nós temos o transistor. A gente viu que um transistor ele conduz quando eu aplico na base dele uma tensão e uma corrente.
Se o transistor não tiver uma corrente, uma tensão na base dele, o transistor permanece num estado que a gente chama de estado de corte. O transistor não conduz. Tá ok? Então, eu convido a vocês a olharem para essa simulação que está aí, está sendo apresentada, e vocês observarem que a gente tem aqui no nosso circuito uma bateria, alguns resistores, o nosso transistor, uma chave liga-desliga, um interruptor, e aqui o nosso LED. Se vocês observarem, para o LED estar aceso, que é a situação que nós temos aqui, nós temos uma corrente elétrica atravessando esse LED, e essa corrente elétrica está sendo representada por esses pontinhos amarelos em movimento. Então vejam que existe uma corrente elétrica no nosso circuito. Mas veja que quando você olha para o transistor, que é essa parte aqui, a gente vê que os pontinhos amarelos associados a ele não estão em movimento, ou seja, não existe uma corrente elétrica no nosso transistor. Ele não está conduzindo. Ele está na situação de corte, ok? Então, reparem que quando o transistor não está conduzindo, a minha corrente elétrica proveniente dessa bateria está circulando pelo LED. E o LED, então, está numa situação em que nós temos um nível lógico alto para ele. Então, como o LED representa a nossa saída, nós temos aqui uma saída com um nível lógico 1. Agora, reparem que a entrada do transistor é a sua base. Vejam que a base do transistor ela está com o interruptor desligado. Significa que na base do transistor não tem corrente. Esse não ter corrente representa para nós, para os circuitos digitais, o nível lógico baixo. Então, nós temos aqui o nível lógico baixo na entrada, 0. Em consequência disso, nós vamos ter na saída o nível lógico alto, 1, porque, afinal de contas, é uma porta inversora. Ela pega o que está na entrada e inverte para a saída. Então, se a entrada é nível lógico baixo, 0, na saída nós vamos ter o nível lógico alto, 1. É o que está aqui acontecendo. Tá ok? Na prática, nós estamos vivenciando essa primeira situação aqui, ó. Entrada 0, chave desligada, transistor não conduz. Saída 1, LED funcionando. Agora, se eu venho aqui e ligo esse interruptor, nós vamos sair dessa primeira situação e vamos cair nessa segunda. Porque a partir do momento que eu ligo esse interruptor, eu vou ter na entrada do meu circuito, que é o transistor, a base dele, uma corrente sendo aplicada. Ou seja, eu vou jogar a base do transistor para um nível lógico alto. Quer dizer, eu vou jogar a base do transistor em 1. É de se esperar, como isso aqui é uma porta inversora, que se eu jogo o nível lógico alto na entrada, 1, eu vou ter na saída o nível baixo. Consequentemente, meu LED vai cair para 0, ou seja, ele deve apagar. Então, olha só, eu vou fechar aqui o interruptor e eu quero que vocês reparem o LED. Essa bolinha vermelha no LED indica que ele está aceso, ok? Agora eu vou ligar aqui, ó. Pum! Tuf! Reparem que a partir desse momento, a gente consegue perceber que a corrente elétrica proveniente da bateria, ela não mais está circulando pelo LED. Olha aqui, ó. Nós não temos uma corrente elétrica circulando no LED. A nossa corrente elétrica agora passou a circular pelo transistor. Ou seja, quando eu faço o transistor conduzir, eu apago o LED. Quando eu faço o transistor não conduzir, eu acendo o LED. É a porta inversora. É a lógica. É a lógica do circuito inversor. É a lógica da porta inversora. Então, vejam. Para eu construir uma porta lógica inversora, o que eu preciso? De um transistor. Um transistor. De tal forma que na hora que o transistor está conduzindo, quando ele está em condução, ok? Quando ele está em condução, nós temos a saída dele com 0. E quando ele está em corte, nós temos a lógica do nosso circuito em 1. Isso é uma porta inversora. Tá? Isso é um análogo, isso é o nosso circuito da vida real, que nos dá, que constitui uma porta inversora. Então, quando você pega lá um chip da placa, de circuitos elétricos,
E esse chip possui portas inversoras em seu interior. É um circuito digital de portas inversoras. Cada porta inversora é constituída por um ou mais transistores, porque aqui eu fiz com o mínimo possível, entendeu? Mas eu posso construir uma porta inversora com a quantidade de transistor que eu quiser. Tá beleza? Então, essa é uma visão que eu gostaria que vocês tivessem. Na hora que você pega lá um circuito digital, quando você olha para uma placa de circuito como esse aqui, ó, como essa imagem que está aparecendo aqui agora, e você olha para um circuito como esse aqui, ó, que na verdade todos dois são conjuntos de portas lógicas, o que você tem que ter em mente, o que eu gostaria que você tivesse em mente em termos de eletrônica, é que todas essas portas lógicas são baseadas em transistores. Então, na verdade, isso aqui dentro está cheio de transistores. É lógico que existem outros circuitos, né? Quando você olha para um processadorzinho desse aqui, ó, um microprocessadorzinho desse aqui dentro nós temos milhares e milhões de transistores funcionando como circuitos lógicos. E é lógico que nós temos também outros componentes, como os resistores, capacitores e até mesmo indutores, tudo aqui dentro, tudo encapsulado aqui dentro, tudo dentro de um componente só. Por isso que ele é chamado de circuito integrado. Nós integramos vários componentes eletrônicos dentro de um só. Tá ok? E esses componentes eletrônicos assumem a função de portas, sejam elas inversoras ou não. Tá bom? Então, essa aqui, pessoal, mais uma vez, é o circuito eletrônico correspondente a uma porta lógica inversora, uma porta lógica, tá? Não, uma porta NOT, que é essa que eu acabei de colocar aqui para vocês. Bom, então, qual que é a lógica dela, né? Entrada nível alto, saída nível baixo. Entrada nível baixo, saída nível alto. Você tem uma porta também, que é a buffer, que é simplesmente uma passagem, né? Que faz exatamente o contrário da porta inversora. Vale lembrar nas aulas das aulas de eletrônica digital, nas aulas de circuitos digitais, nas aulas de álgebra booleana, que o Fernando, ou o Mafra, né? ou o Deiler, ou o Rosnei, não sei quem, deve ter dito para vocês que essa bolinha aqui indica sinal de inversão. Né? Essa bolinha aqui é um sinal de inversão, ou seja, ele pega a porta, o buffer, e transforma nela o contrário. Ela inverte o que ela deveria fazer. Então, se eu pego esse sinal aqui, ó, olha só que bacana, né? Eu vou trazer esse sinal cá de cima e vou injetar ele aqui também. Ó. Beleza? Para a gente não jogar tudo numa saída só, para vocês verem como é que cada uma funciona, né? Eu vou pôr aqui um segundo LED e vou, inclusive, mudar aqui para vocês verem, né? Esse LED, pessoal, aqui a gente tem algumas, nesse simulador, algumas características associadas ao LED, né? São os parâmetros do LED. Então, eu posso pegar aqui a cor do LED e alterar. Olha só. Tá certo? Então, você vem aqui, ó. Tá? Você pega você pode trocar a cor desse LED. Ok? Cor ligado, cor desligado. Então, se eu pegar, por exemplo, a cor do LED e mostrar para a cor ligado, quiser colocar ele verde, eu posso colocar. Eu mudei a cor dele aqui só para ficar diferente. Eu vou ligar aqui agora, tá? Para a gente poder ver. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, nível 0 na entrada, o inversor vai ser nível 1. Nesse bufferzinho, que é aquele que o que tem na entrada tem na saída, então, como eu estou aqui na entrada um nível 0, eu vou ter na saída também um nível 0. Então, eu posso mostrar isso para vocês facilmente, colocando aqui 2 portas de teste. Tá? E é rapidinho. Nesse aqui eu vou demorar mais para vocês verem de onde que eu estou tirando os elementos. Eu estou construindo aqui o circuito, pegando as coisas para vocês verem como é que faz. Eu não estou querendo que vocês fiquem expertos nesse circuito, mas para vocês terem, pelo menos, como é que ele fez aquilo. Ele está pegando aqui, ó, tá? Então, a minha ponta de prova da saída, eu vou colocar aqui. Vejam que a ligação dela está do lado aqui. Eu vou virar para cima, vou escolher aqui norte e vou ligar aqui a minha porta na saída. Vejam. Nível lógico de entrada 0, nível lógico de saída também 0. Eu vou vir aqui no meu gerador de nível e vou mudar ele para nível 1. Mudar para a mãozinha para mim ativar o circuito, simular, e ó, pum.
Quando eu mudo aqui para nível lógico 1, vejam a porta inversora. A saída dela é nível lógico baixo, 0. No nosso buffer, que é uma porta também normal, sem a inversão, nós vamos ter aqui o nível lógico de entrada, 1, ocasiona um nível lógico de saída, 1, ou seja, nós temos nível alto na entrada, nível alto na saída. Então, aqui nós temos duas portinhas que trabalham contrário uma da outra. Quando nós temos verdade de uma na entrada e verdade na saída, na outra nós temos verdade na entrada e temos falso na saída. Aquela que tem entrada verdadeira e saída falsa está sendo a porta inversora, que troca. E o bufferzinho é aquele que mantém o que tem na entrada também na saída. Tá? Então, aqui nós temos a representação de duas portazinhas lógicas. Ok? Como é que eu simularia essa porta lógica aqui, no circuito de verdade? Muito simples mesmo, tá? Seria, por exemplo, eu vou desfazer meu circuito aqui, então sigam porque eu vou avacalhar, né? Eu vou tirar essa ligação daqui, ó, tá? E eu vou pegar o meu LED e olha só, vou desligar o transistor aqui do resistor, tá? Vou apenas dar uma organizada aqui, porque senão não vai caber. Então, eu vou tirar esse resistor daqui e vou mudar ele cá para cima. Ó. Eu vou deixar ele aqui, beleza? E aí, meus amigos, eu vou trazer para cá o nosso LED. Ó, vou ligar ele aqui e vou ligá-lo. Desculpem, deixa eu reduzir o tamanho dele aqui, senão eu não consigo, né? Então, olha só. Aí eu vou ligar aqui, ó. Beleza? Então, vejam. Olha só que bacana, ó. Transformei num buffer comum, sem inversão. Então, o que você tem aqui, ó? Nível... Eu estou simulando aqui agora, usando componentes reais, e isso que eu acabei de colocar aqui, ó. Ó, tá bem? Esse bufferzinho aqui, ó. O que o bufferzinho faz? Ó, nível lógico na entrada alto, nível lógico alto na saída. Nível lógico de entrada baixo, nível baixo na saída. O contrário da porta inversora. Então, olha aqui, se você olhar para esse circuito, que vejam, é baseado em quem? Em quem, de novo? É baseado no nosso maldito transistor. É no transistor, é uma revolução. Tá? Aí o que você tem? Nesse circuito, vejam, nível 0 de entrada, nível 0 de saída, o LED está desligado. Então, se o transistor não conduz, o LED também não. Então, se é falso para o transistor conduzir, é falso para o LED conduzir também. Se eu venho cá e ligo o transistor, né, o que você tem? Ó, a partir de agora, o transistor conduz. A entrada dele tem nível lógico alto. Repare que o LED também acendeu. Então, o LED também tem nível lógico alto. Então, nós temos aquele circuito baseado em um transistor, que se nós temos a entrada com nível alto, a saída também é alta. Se nós temos a entrada com nível baixo, a saída também é baixa. Ou seja, 0, 0, 1 e 1. Ô, Cleoni, Hã? nesse transistor aí que é igual, a entrada é igual à saída, faz muita diferença ter ele, não faz? Tipo, podia Faz. só passar corrente ou só não passar? Pois é, mas aí que está o negócio, né? Na verdade, esse transistor aqui está funcionando com uma chave liga-desliga, né? Eu poderia pegar, por exemplo, colocar essa chave liga-desliga aqui, ó, no lugar do transistor, poderia tirar o transistor fora, pegar a minha chave liga-desliga, calma. É o que você está me perguntando, e é uma pergunta muito importante, né? Você pega aqui, bota a chave liga-desliga aqui, olha lá, ó, ligou, 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 ligou. Ah, tá. Só tem um problema. Veja só. Repare, nível alto aqui, nível alto aqui. Nível baixo aqui, nível baixo aqui. Quer dizer, o interruptor faz aquilo que o transistor faz. Só tem um detalhe. E esse é o grande detalhe. Né? Por que eu tenho transistor, então? Isso parece meio ilógico, né? Meio burro. Uma coisa meio ilógica. Já que nós estamos falando de lógica, por que eu vou ter um transistor aqui? Nunca se esqueça o seguinte. Quando nós temos interruptores, nós temos um limite. Existe um limite natural, que é o limite da interação. O que é o limite da interação? Quando você tem um interruptor físico de verdade, ele leva um tempo para ligar e desligar. Se ele requer a intervenção humana,
esse tempo ele fica maior ainda. Porque a reação humana, só para você ter uma ideia, Paulo, eu vou pensar em desligar um interruptor. Para o meu pensamento se transformar em ação, no meu dedo, demora, em média, dependendo da pessoa, é claro, em torno de 0,3 a 0,5 segundos. Ou seja, demora. Você já imaginou um circuito eletrônico que tem bilhões de liga e desliga ao mesmo tempo? Se cada um desses circuitos, que tem bilhões de chaves que ligam e desligam ao mesmo tempo, precisassem de um tempo de interação para ligar, o nosso circuito seria uma carroça. Ele seria uma coisa fora da realidade humana. Trocando em miúdo, ele seria impossível. Agora, o que é o transistor? O transistor, eu já disse isso aqui uma vez, e é bom você ter perguntado para a gente lembrar, né? O transistor é uma chave. Quando ele está como transformador, é tipo um cérebro, rapaz, seria bilhões de vezes mais lento do que um cérebro. Um transistor ele é uma chave liga-desliga que não tem tempo de acionamento. Ele não precisa de tempo de acionamento. Vou desligar, já desligou. Vou ligar, já ligou. Então, se você tiver 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão de transistores e você fizer todos desligar, você quer que todos desligam? Eles desligam todos ao mesmo tempo. O tempo de interação entre os transistores é praticamente zero. Praticamente. Porque, na verdade, ele existe. Ele é na casa aí de alguns microsegundos. Em casos mais extraordinários, ele chega a milissegundos. Então, o uso do transistor é, primeiro, ele é o único componente que nós estudamos que funciona como uma chave, que pode ser, de fato, ligado e desligado. Com exceção, é claro, da própria chave ou do próprio interruptor. O transistor é o único que faz isso. Ok? Então, o que acontece? Como você tem um transistor que funciona como um interruptor liga-desliga, e ele não requer tempo de acionamento, todos os circuitos que alteram entre os estados lógicos liga e desliga, eles vão utilizar transistores. Eu tinha um interruptor aqui, eu levei lá para baixo. Então agora vai ser meio difícil. Ok? Então, papo. A presença do transistor é fundamental para que não seja necessária intervenção humana e para que o tempo de acionamento e desacionamento, o tempo de inversão lógica de um circuito, seja o menor possível. Então, quando você tem hoje, o Matheus, né, comentou aí, né, sobre o Celeron, né, na época do Celeron, Matheus, e ainda é vendido, né? Diga-se de passagem, o meu computador lá em cima ainda é um Celeron, aquele que eu gravei a aula lá de medida de tensões, ele é um Celeron, e acredite se quiser, rodando o Linux, o Ubuntu, né? Ele rodando o Ubuntu, ele ainda funciona Mas relativamente. rodando o Windows já tinha pegado fogo há muito tempo. O Windows 7 Lite ele ainda roda, mas deixa a desejar. Né? Se você pôr um Windows pior lá, aí acabou. Aí vira lixo. Mas ele ainda funciona. Eu sou da época, vocês não fazem nem ideia do que eu vou dizer aqui agora. Eu não sei nem se os meninos têm isso lá na escola. Eu nunca vi lá na escola, mas eu sou da época em que a gente tinha ainda computadores da geração 286, 386, 486. O meu primeiro computador que eu tive em casa foi um 486 DX4 100. Era uma coisa fantástica. Era de disquete ainda? Era. Ah, Tinha acabado de lançar o disquete, daquele disquete menor, o eu 14. acho que eu tô ligado qual que é esse menorzinho. Que tinha um Pois que era é, mais ou cara. menos o tamanho de um CD, não é? Esse é o disquete grande. Isso, o menorzinho eu acho que é bem. O disquete menorzinho é um CD daqueles pequenos, né? Ah, tô ligado qual que é. Rapaz, o disco rígido do meu computador. Cara, eu conto para vocês, não vão acreditar. O disco rígido do meu computador tinha incríveis 23 megabytes de espaço. 23 mega, ou seja, 20 disquetes.
O meu Windows era o Windows XP, era o Windows 3.1. O sistema operacional mesmo era o MS-DOS. O Windows era só um Nossa, computador de você mamão. programava o meio, então. Não existia mouse, não, né? Tinha mouse. Tinha mouse? Tinha Já mouse. tinha, pô, você Tinha tá botão doido? scroll. Era um mouse de 2 botões só. Ah, Né? tô ligado. De nada, ótica, era aquelas bolinhas ainda, né? Que enchiam de cabelo, de sujeira, que viravam uma merda, com perdão da expressão, ter que cortar isso aí, né? Da gravação. Então você trabalhava com isso. Rapaz, o trem era uma beleza. Era capaz de fazer milhões de cálculos por segundo. Para mim já era excelente. Era um processador, era um Microsoft Word 6.0. Era maravilhoso. Era fantástico. O Netscape Navigator era o navegador de internet. A internet era discada. Você põe o telefone para discar, tem... Como é que funciona essa internet de escada? Até hoje eu não sei como é que funciona. Não, é discada, mas hoje você funciona com modem ADSL, né? É tudo... não tem, você não tem mais aquela limitação que a gente tinha no início, onde as centrais telefônicas eram analógicas. Então, você não tinha transmissão de dados acima de 10, 30K. 30K bytes por segundo. E quando a gente conseguia fazer um download a 1K, 1 KB por segundo, 2 KB por segundo, era milagre. Você deixava uma foto baixando uns 2 dias lá. Oh! Rapaz, as páginas da internet eram uma coisa mais horrível que você podia imaginar. Não tinha interação quase... Bom, mas enfim. O que interessa é o que nós temos hoje, né? Então, basicamente falando, a questão, Pablo, Matheus e demais colegas, né? Era justamente essa. Era a questão da velocidade de interações nos circuitos lógicos a fim de tornar possível as operações matemáticas que faziam a máquina funcionar. Né? Então, meu amigo, quando eu cheguei, isso tudo era mato. O que é isso, rapaz? Quando eu cheguei, isso É da tudo... internet lá, você falou que tá desde antigamente, quando a pessoa já chegou bem que no comecinho, a gente fala isso. Quando eu cheguei, tudo isso era mato. De fato, a internet era mato e mata fechada, né? Cabeada cipó, né? Com certeza. Então, veja só. Cara, você pegar hoje, que você tem um computador com 4, 8 núcleos, né? Porque nós também atingimos um limite de miniaturização. Quando você começa a colocar muito transistor dentro de um componente só, dentro de um circuito integrado, as linhas de condução dentro do circuito, quer dizer, os fios condutores dentro do circuito começam a se aproximar muito. Eles começam a ficar muito perto. E quando ocorre a proximidade muito grande dos fios que conduzem a eletricidade dentro do circuito integrado, existe um fenômeno quântico que a gente chama de tunelamento, o tunelamento quântico. Não deveria acontecer, mas acontece. O que o elétron faz? Nós colocamos as coisas tão pequenas, mas tão pequenas, que existe um princípio quântico que é chamado de princípio da incerteza, que ele nos impede de conhecer com exatidão, olha o que eu estou dizendo, hein? Por isso que ele é chamado de incerteza. Ele nos impede de conhecer com exatidão onde está o elétron e como que ele se move. Então, quer dizer, eu não sei qual que é a velocidade do elétron, para onde ele está indo, para cima, para a direita, para a esquerda, para baixo, ele está na diagonal, etc. E eu também não sei onde ele está dentro de um circuito. Como o elétron, olha como é que a natureza é fantástica. Como o elétron, como nós não podemos saber onde o elétron está, você acredita que o elétron brinca de pegador? Você jura que ele está num lugar e não está, ele está no outro. Então, você põe uma corrente elétrica para passar num fio. E, de repente, aquela corrente elétrica passa no outro. Então, quando você aproxima demais os fios, você coloca as coisas em nível quântico, você permite que a natureza faça loucuras utilizando o princípio de incerteza. Então, um elétron que deveria estar, uma corrente elétrica que deveria estar passando em um fio, pode, pela proximidade com o outro, passar pelo outro. E aí, meus amigos, nós chegamos ao limite de miniaturização. Então, o núcleo do processador,
ele não pode mais ser incluído, ele não pode mais ser encolhido. Porque senão, esse fenômeno quântico ele vai fazer com que o núcleo não funcione. Ele simplesmente não funciona, ele deixa de funcionar. Então, o que a gente faz hoje com o computador? Você chegou no limite de miniaturização, você constrói um núcleo. Como nós não podemos encolher ele mais para caber dentro de um mesmo processador, nós colocamos multicamadas, nós colocamos núcleo em cima de núcleo. Então, a gente faz 4 núcleos, um em cima do outro, ou um ao lado do outro, ou você faz 8 núcleos, né? 4 por 4 em cima, 16, 4, 4, 4, 32, 4, 4, 4, 4. Ou então você põe vários processadores em uma máquina. Você põe uma máquina multiprocessada. Que aí você coloca um grande número de núcleos, um grande número de processadores, e esse grande número de processadores consegue realizar um grande número de operações matemáticas através de portas lógicas como essa que nós estamos vendo aqui. Entendeu? Então, o Celeron, cara, o Celeron é uma carroça, mas ainda é usado. E quando você pega processadores de vários núcleos, pode ser que em alguns casos, eu não vou te garantir isso, porque eu não tenho um conhecimento na arquitetura de microcontroladores, ainda mais agora que eu já estou defasado, mas é possível que você tenha vários núcleos constituídos por vários Celerons. Eu não sei te falar isso não. Tá? Bom, enfim, então vocês viram aqui, né, o que é uma porta lógica, como é que funciona uma porta lógica em termos de... Então, Pablo, eu te respondi, eu falei tanta coisa, né? Eu te falei tanta coisa, cara, que eu nem sei se eu respondi o negócio que você falou. Tá? Respondeu, pô, é porque ele responde bem mais rápido, sem intervenção humana nenhuma. Sim, não, beleza. Então, o transistor tem que estar lá. Primeiro porque nós não conseguimos construir também interruptores tão pequenos que funcionam mecanicamente. Mas nós construímos interruptores quânticos, tá? É o que eu estava falando aqui agora, tá? Nós construímos loucuras, como disse aí o Matheus, né? A física quântica ela nos permite fazer alguns impossíveis, né? Quando eu estava lá em Viçosa, no curso de física, nós imaginamos um processador quântico que trabalhasse com os níveis lógicos 0 e 1, baseado no spin do elétron. Quer dizer, o spin girando em sentido horário seria o nível lógico 1, e o spin girando em sentido anti-horário seria o nível lógico 0, por exemplo. Então, se a gente criasse um processador que entendesse, que conseguisse ler o nível lógico, o spin do elétron, ele podia pegar as operações matemáticas e acelerar em um valor quase incalculável. Você teria um computador que você, só de pensar, ele já estava com a página da internet aberta, já estava com o seu trabalho quase praticamente pronto. Né? Só que isso não é possível por causa da limitação, como eu disse para vocês, do princípio da incerteza. Se eu não consigo saber onde o elétron está e onde ele vai, como é que eu vou ler o spin dele? Como é que eu vou ler uma coisa sem que eu não sei onde ela está e para onde que ela vai? Então, existe essa limitação. Mas existem processos quânticos hoje que você não considera uma partícula, você considera um conjunto de partículas. E aí, analisando o comportamento desse conjunto de partículas, quer dizer, o nível lógico desse conjunto de partículas, você consegue estabelecer níveis 0 e 1. E aí estão nascendo computadores quânticos baseados nisso. Tá? É um engatinhar. Nós estamos começando a engatinhar para transformar o mundo quântico em operação binária. E isso tem futuro, cara. Isso tem muito futuro. Mas também é um futuro incerto. Tá bom? Bom, então, para a gente só ver mais um. Paradoxal isso, né? Paradoxal? Rapaz, a vida é paradoxal, né? Um futuro incerto, trabalhando com física quântica. Pois é. Então, veja só, eu vou ganhar um tempinho aqui para mim poder não ficar... Eu quis, igual eu falei para vocês, eu montei esse aqui só para a gente ver, né, como é que a gente mexe com esse simulador, como é que a gente brinca com ele, tá? Então, você pode, por exemplo, eu vou pegar aqui uma porta E, eu vou montar ele aqui ainda só para a gente poder ver. Então, isso aqui é uma porta E, né, uma porta AND, e vocês podem ver, isso que está aqui do lado são as entradas dela. O número de entradas está aqui, ó. Eu posso mudar esse número de entradas, vou colocar 2 só. Então, eu tenho uma porta I aqui, ó, com 2 entradas apenas, uma aqui em cima e uma aqui embaixo. A porta I é uma porta que simula uma operação matemática de soma, né? Fulano e fulano. Então, se eu pego aqui um gerador de sinais, né?
e coloco aqui. E ligo esse gerador em uma das portas. Pego esse gerador, coloco ele aqui e ligo na outra porta. Fiz uma pequena porcaria aqui, né? Então, deixa eu subir aqui. E aí, meus amigos, vou ligar aqui na porta. Então, olha só. Então, aqui assim, o Senhor da Glória. Ctrl Z. Então, aqui, ó. Mais próximo. Um professor que apanha. Então, tá aqui, ó. Então, você tem os dois geradores lógicos, tá? Eu vou pôr aqui a nossa saída, só para a gente... Não vou pôr ponta de teste, não, tá? Então, vou ligar aqui, ó, o nosso LED na saída do nosso circuito lógico. Bom? Então, isso aqui é uma porta E. O que a porta E faz? Vocês aprenderam lá com o professor de, né, álgebra booleana. Então, olha só. A porta E, ela faz o seguinte. Ela faz exatamente o seguinte. Olha a operação dela. Jesus amado. Tá bom. Então, o que você tem aqui? Ó? Se você coloca uma das entradas da porta E em nível lógico alto, como a porta E tem duas entradas, né? Então nós vamos ter aqui, ó, entrada 1, entrada 2, e aqui nós vamos ter a saída. Então, veja, o que você tem? A entrada 1 em nível alto. A entrada 2 em nível lógico baixo. O que a porta E vai fazer? Ele vai somar, né? Nível lógico 1 com nível lógico baixo. Nós vamos ter na saída nível lógico baixo. Tanto é que você pode observar que o próprio circuito ele está com o LED desligado. Beleza? Aí, ó. Agora, o que acontece? Então, vejam só. Então, você tem aqui, né? 0 com 1, 0. Se eu inverto a situação, coloco a de baixo 1 e a de cima 0, vou ter 0 aqui com 1, saída 0. Então, se eu pego 0 com 1, eu vou ter na saída 0. Então, veja, o que a porta E faz? Se uma das entradas for 0, a saída é 0. Qualquer entrada for 0, a saída é 0. Quando que a porta E vai ter na saída nível lógico 1? Quando todas as entradas estiverem com nível lógico 1. Então, aqui, ó, nível lógico 1, nível lógico 1, saída 1. Ou seja, eu vou ter que ligar aqui e ligar aqui. Ó. Quando eu vejo, olha aí, ó, que bacana, olha aí, ó, a simulação aqui, ó. As duas entradas aqui, estou colocando só com duas para a gente, né, não delongar muito. Duas entradas nível lógico alto, saída em nível lógico alto. Essa é a porta I. Na vida real, eu posso ter uma porta E. Vou abrir ela aqui só para a gente poder ver. E não vamos muito longe, não. Né? É só para vocês conhecerem mesmo. Então, tem aqui a minha porta digital E. É essa aqui, ó. Olha, rapaz, a porta E já não é mais com um transistor. Olha aí, Pablo, ó. 2. Nós temos 2 transistores, olha só. Olha que bacana. E olha que legal. Se você liga um transistor, olha, eu liguei o transistor. Ele está em condição de conduzir. Então, eu coloquei a entrada do transistor em nível lógico alto. 1. Agora, se você repara bem, você vai ver que o nosso circuito não conduz aqui a saída, que é o LED, representado pelo LED, ele está em nível lógico baixo, está 0. Então, nós temos 1, 0 igual a 0. Aqui, ó. Por que ele não conduz aqui? Por que o LED não acendeu? Veja, porque para a corrente acender o LED, é necessário que ela saia da bateria e retorne na bateria. Note que eu coloquei esse transistor para conduzir, mas eu não coloquei esse. E para a corrente passar pelo LED, ela tem que passar por esse primeiro transistor, tem que passar por esse segundo transistor, e aí sim ela volta para a bateria. Como o segundo transistor está numa condição de corte, ele não conduz,
a corrente não consegue completar o seu circuito e automaticamente o LED não acende. Então, vejam, eu tenho aqui 1, 0, 0. Essa é a primeira condição, que é da porta E. Agora, veja, eu vou desligar aqui, ó, 0, 0, automaticamente 0, né? Lógico. Nós temos aqui essa também, né? 0, 0, 0. Então, tem aqui, ó, todo mundo em condição 0. Agora, eu vou ligar aqui embaixo. Veja, eu peguei essa situação aqui, ó. A primeira porta, né, a primeira entrada está em nível 0, a segunda está em 1. Repare que quando eu ponho a segunda em 1, eu coloco o circuito em condição de conduzir de novo. Só que o que acontece? Está até havendo uma pequena condução aqui. A gente pode observar que o transistor está conduzindo de verdade. Só que o que acontece? Esse caminho que está acontecendo a condução é um caminho no qual a corrente que está passando não passa pela saída. Então, nós temos aqui uma saída em nível lógico baixo. Eu tenho um circuito que pode conduzir, mas o danado não conduz. Então, isso aqui é uma porta E. Quando que ele vai conduzir? Quando nós colocarmos os dois em nível lógico alto. Olha aí. A partir do momento que eu coloco os dois transistores em condição de condução, nós fechamos o caminho através do qual a corrente pode passar. E aí, meu amigo, nós temos, então, a porta E com o nível lógico de saída 1, ou seja, todo mundo em nível lógico alto. É claro o seguinte, aqui eu estou simulando isso com dois interruptores colocados aqui assim. Na vida real, nós teríamos um conjunto de transistores, onde um liga, outro desliga, um liga, um desliga, outro liga, outro desliga. Lá no final nós vamos ter, ó, nível lógico alto na entrada 1, nível lógico baixo na entrada 2. Nível na saída 0 ou 1. Então, na verdade, não existem interruptores. Aqui eu estou simulando com interruptores, ok? Mas dentro de um circuito verdadeiro, nós temos vários transistores que fazem essa função de ligar e desligar. Ou seja, nós temos vários transistores funcionando na função de chaveadores. Então, aqui nós temos uma porta E. Se eu quiser ter uma porta, como eu diria, uma porta não E, né, que é a inversora da porta E, que é o inverso da porta E. Se eu pegar uma porta não E, que é essa aqui, né, eu posso ter aqui, meus amigos, colegas, quase irmãos, vou reduzir o número de entradas para 2, rapidinho. E aí eu vou trazer aqui, né, a ligação de cá de cima para as portas aqui de baixo. Para essa porta aqui de baixo. Então, você tem aqui a ligação de um nível, a ligação da outra entrada, beleza? E eu vou colocar um segundo LED aqui, rapidinho, só para a gente poder enxergar o que vai ser a saída dela. Então, vou ligar aqui meu LED, vou deixar esse LED vermelho mesmo, tá? Tá ok, então vou mudar a cor do LED para verde, mais uma vez. Aí. Então, reparem, essa aqui é a porta não E. Vejam que quando a porta E está em nível lógico de saída alto, nós temos 1, 1, 1. Nós temos a não E, o contrário, né? Porque ela é a negação. Nós temos aqui a porta não E. O que a porta não E vai fazer? Se o nível de entrada é alto nas duas entradas, nós vamos ter na saída o contrário da porta E. Então, nós vamos ter uma saída em nível baixo. Se eu venho aqui e inverto a situação da entrada, olha, a partir do momento que a porta E parou de ter nível lógico alto, a porta não E passou a ter nível lógico alto. Olha que merda. Então, você tem na porta não E a negação disso aqui, ó, o contrário disso aqui. Ó. Ou seja, quando uma das entradas é 1, a saída é 1. Qualquer uma das entradas sendo 1, nós vamos ter uma saída 1. Se as duas entradas tiverem nível lógico 0, a saída é 1. Mas se as duas entradas forem 1, a saída é 0. Olha que bacana. Essa aqui é a porta não é. Aí, ó, se eu jogar 0 aqui também, olha lá, ó, continua tendo nível alto. Então, 0, 0 dá 1. 0 com 1 dá 1. Se eu trocar 1 com 0, dá 1. E se eu jogar 1 com 1, dá 0. Aí, ó. A lógica das portas E e não E aí, ó. Tá vendo? Essa porta primeira aqui é a não, né?
Essa Oi? segunda, essa primeira portinha com a seta e a bolinha é a porta não. Essa porta aqui que a gente tá vendo é a porta sim? Eu já Essa tô aqui mais. seria a porta sim, Não, peraí, essa é a porta não, né? essa aqui. Isso, essa é a porta não. Agora a de baixo, do esquema de baixo é a qual porta? Não, a de baixo. Aqui, Isso aí, essa é qual essa é a porta? porta E. Essa é a porta aí, no caso tá somando, né? Tá somando isso. Ah, sim. E ainda existe a porta ou, né? Isso, tem a porta ou ainda, que ela é meio confusa também. A porta ou é essa aqui, ó. Ó, aqui, ó, a porta OR. Olha ela aqui, ó. Ai, menina, olha o bicho aqui, ó. Essa é a porta OR. Ou a ou, né? Deixa eu diminuir a número de entrada dessa aqui, porque senão não aguenta, não. Olha só, vou colocar aqui na saída da porta ou. A porta ou, né? É aquela que faz o que a porta E não faz. A porta ou funciona muito parecido com a porta não E, né? Aí o que você vai ter aqui? Ó, você tem o sinal de entrada, né? Vou colocar 2 aqui só, porque senão fica muita coisa para a gente acionar e analisar, aí a gente endói. Então, o que você tem aqui? Ó? Essa é a porta U. Vejam, 000. Né? Vou puxar aqui um pouquinho para a gente ter espaço de enxergar a tabela. Né? Agora, eu vou colocar aqui embaixo a porta U, tá? A porta U diz o seguinte: se a entrada 1 está 0 e a entrada 2 está 0, a saída também é 0. Agora, veja, o que é ou? Ou isso, ou aquilo. Não é um ou, é um condicional. Então, o que vai acontecer? A minha saída vai ser 1 se ou a entrada é 1 ou a outra entrada for 1. Ou então as duas entradas forem 1. Então, veja, se eu pego uma entrada e coloco como 1, a minha saída já é automaticamente 1. Olha lá. Ou uma, ou outra. Aqui, ó. Se essa aqui for 0, mais a daqui for 1, ou uma, ou outra. Nós vamos ter na saída o nível lógico 1. Se eu ligo as duas, ou uma, ou outra, 1. Se nenhuma, nem outra é 1, então a saída é 0. Mas se uma ou outra for 1, a saída é nível lógico 1. Aqui são as portas lógicas. Então, isso aqui é o circuito eletrônico, tá? Isso é o circuito eletrônico da porta digital. Se você vier aqui, ó, nós pegamos a porta e fazemos ela virar uma porta OU com uma simplicidade incrível. Basta que a gente faça isso aqui, ó. Vou criar duas ligações elétricas. Vou pegar uma ligação elétrica aqui, ó, beleza? Vou pegar uma ligação elétrica aqui, ó, e olha só que bacana. Desenhar, modo de edição, deixa eu diminuir aqui, porque eu criei, aumentei. Ó, tá vendo que o LED está conduzindo? Opa, professor burro. Deixa o LED aí. Nossa. Nossa. Meu mouse está ruim, ele está dando o duplo clique meio que enlouquecido, entendeu? Então, desculpem aí, tá? E agora eu vou criar uma última ligação aqui, ó. Eu vou conectar eletricamente aqui, ó. Beleza? Então, vejam, aqui, ó. 00. Essa aqui é a porta não ir. Vou simular ela aqui. O que nós vamos ter aqui, na verdade? Olha só que bacana, ó. Se você joga 1 aqui, 1 com 0, 1. Aqui, ó. 1 com 0, 1. A não ir. Se eu pego 0 com 1, 1. Ó, eu fiz uma bobagem aqui, tá? Ah, não, tá aqui, ó. 0 com 1, 1. A porta não ir. Agora, se eu pego 1 com 1, AK 0. Aí, ó. 1 com 1, 0. AK. Apagou o LED. Então, 0 com 1, 1. 1 com 0, 1. 0 com 0, 1. A não ir. E aqui, 1 com 1,
vendo? São circuitos eletrônicos. As nossas portas lógicas, meus amigos, essas aqui, são circuitos eletrônicos baseados em circuitos transistorizados. Tá ok? Bom, eu queria brincar um pouquinho com vocês aqui, né, hoje, e mostrar para vocês isso. A lógica de funcionamento de um circuito. Porque você vai lá, né, o Mafra pede para você lá, analise a situação usando as tabelas, verdade, que você tem aí. Mas e na prática, né? O que eu tenho lá na placa? O que está lá na placa do computador funcionando? Um conjunto de transistores. Por isso que o transistor é um componente tão importante em eletrônica. Pessoal, o transistor é a base de todo circuito digital. Quando você pega um circuito integrado, seja lá qual for ele, qualquer circuito integrado, o que tem dentro dele que faz ele ter as características e realizar as funções que ele realiza, é um bando de transistores. Um circuito integrado é uma multidão de transistores funcionando em cascata. Quer dizer, um aciona outro, que aciona outro, que aciona outro, que aciona outro, e aí nós vamos gerando aquele efeito em cadeia. Uma reação em cadeia de transistores acionando os transistores. Ok? Então, quando você Coisa tem... de doido, Cleone. Hã? Coisa de doido, Cleone. Não, isso é muito bacana, entendeu? Não, é Agora, legal pra caramba, pô. É muito interessante. Quem fez isso, com certeza, é um gênio. Mas pois é. para meros mortais, isso não é tão simples, não. Não, é um negócio bacana. A gente entendendo o princípio de funcionamento, a gente chega lá. Agora, é um negócio interessante, por exemplo, né? Por isso que eu falo às vezes, né? E eu costumo dar uns conselhos interessantes. A eletrônica não volta mais. Nós não temos mais condição de ter a raça humana sem a intervenção da eletrônica. Então, o que acontece? Quando você faz, por exemplo, um curso superior de engenharia em eletrônica, ou você faz um curso superior na área de computação, né? Sistema de informação, engenharia de software, computação, sei lá o que nome que tem por aí mais, né? Rapaz, são muitas das profissões do futuro. Você não tem mais hoje nada. Você, daqui a um tempo, nós, em casa, nós meros mortais, como você bem disse aí, Matheus, nós vamos ter que... Nós todos teremos, obrigatoriamente, um mínimo de conhecimento de circuitos digitais, de lógica digital, para a gente poder operar os nossos equipamentos que nós vamos ter. Ensinar as crianças a programar na escola, pô. Então, hoje, é importante pôr as crianças para programar na escola. Nem que seja em Roblox. Nem que seja em Roblox. Pior que Roblox eu nunca joguei, não. Não sei nem como funciona. Pior que Roblox eu nunca joguei, não. Nem sei como funciona. Tem umas possibilidades interessantes para as crianças fazerem, tá? Ou utilizar Arduino, né? Que é também uma porta de entrada para programação. Eu chamo a atenção de vocês o seguinte, eu não sei programação. O Claudine é tipo Minecraft, você fazendo aqueles circuitos de redstone lá. Não sei se você manja de Minecraft, mas é exatamente programação, a mesma coisa, assim. Você tem que... A mesma coisa. Meu filho fez umas máquinas aqui, tem 6 anos, cara, fazendo máquina. Ele fez um motor mesmo, muito parecido com o motor a combustão, utilizando redstone e blocos de pistão. É uma coisa maravilhosa. De vira e mexe eu vejo uns caras no YouTube fazendo, vai caralho, um maluco desse manja muito, assim. Não. E aqui, e as linhas de comando? Que os meninos já manjam. Os meninos no Minecraft, você acha que eles vão querer passar nível? É de veras, já usa ali, já vai passando os códigos ali, pô. Ele não tá nem aí com o menu, não. É bem mais rápido você passar pelas linhas de comando ali. Eu acho isso muito bacana e incentivo, porque, rapaz, daqui a um tempo televisão, nossa, não vai ter, não. Não vai existir televisão, não. Não vai ter, não. Você vai ter que... Hoje em dia, é muito pouca gente que assiste televisão. Eu mesmo quase não assisto, tipo assim, só para ver um filme, outra coisa ali. Mas é mesmo assim, filme, livro, é só pelo celular. É isso aí. Entendeu? Bom, então, eu considero hoje o nosso assunto encerrado. Para quem quiser, tá? Se vocês quiserem brincar, tá? É o LogiSim.
Tá? Não esquece, não, esse softwarezinho aqui, ó, Logic, assim. Eu acho até que, se duvidar, você já deve ter usado isso aí com o Mafra, com os outros professores. Até que não, que a gente viu lógica e matemática foi no primeiro ano. Só que E não foi foi com com o o professor de professor. matemática. Isso, não foi com o professor de ciência da computação, não. Pois é, então isso aqui ó, é um programinha. Tem, por exemplo, quando você fala tabela verdade lá de uma porta NOR ou uma porta SHORE, você vai ter lá, se ela tiver 300 entradas, nossa senhora. Caramba, aí tem lá aquelas lógicas, você vê aqui, por exemplo, brincando com isso aqui, você descobre que tem porta que se o número de entrada em nível alto for par, ela está saída nível alto. Tem porta que se o nível de entrada for baixo, número ímpar, ela dá saída alta. Tem porta que se o nível de entrada alto for ímpar, ela dá nível baixo. Então, você aprende brincando aqui, ó, a regra de todas as portas. Você sabe como funciona uma porta com 100 entradas, analisando o funcionamento de uma porta de 2 ou de 3 entradas. Então, esse programinha eu acho ele muito bacana para a gente poder entender o funcionamento da lógica do circuito digital. E aí, através dessa compreensão dessa lógica, você trabalha lá nos operadores booleanos, lá na matemática. Né? Então, eu acho esse programinha um negócio fundamental para a gente entender isso. Mas, né, não é indispensável. Ele é muito bom, mas não é indispensável. Então, é isso aí. Ô, gente, como eu disse para vocês que eu estou em ritmo de desaceleração enrolando, eu considero que a gente pode parar por aqui. Alguma objeção, tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Não, Cleonir, tranquilo. Tá de Então, foi boa. só um comentário para me apresentar para vocês, tá? Os circuitos eletrônicos que simulam as portas digitais. Eu usei aqui, né, o LogiSim, que é o simulador de porta digital, e aquele que eu uso há mais tempo, né, que é o Falstad. Tudo isso aqui, gente, é de graça. Tá? Você pode criar seu circuito, pode salvar. Você salva no seu computador. Conclusão, você pode também compartilhar, né, se você quiser. Existem outros simuladores que te permitem brincar com eletrônica e com lógica, né, matemática aí no seu computador. Então é bom a gente, às vezes, deixar de usar o computador só para WhatsApp, Facebook, e bater uns carinha desse aqui, ó, de buiar. Esse LogiSim, ele é usado em cursos superiores de informática, tá? Tem muitas... então, se você entrar na internet, você vai achar muita simulação de circuitos grandes, né? Envolvendo centenas, dezenas de portas lógicas, que o pessoal faz e posta aí na internet, YouTube principalmente. E você pode baixar circuitos já montados da internet, se você quiser analisar. Eu tenho alguns aqui, mas deixa para uma próxima, tá bom? Então é isso. Se vocês não tiverem nada, eu desejo a vocês uma boa sexta. Fiquem com Deus e um grande abraço. Beleza? Falou, Cleoninha. Valeu demais aí. Valeu, Bom final de Cleonir. semana para vocês aí. Obrigado. Até a Bom final de próxima. semana. E, ó, o questionário, hein? Não vai esquecer não, viu, cara? Tranquilo. Não, beleza. Então, até mais. Um abraço. Agora eu vou parar a gravação.